Bom dia, gente. Vamos esperar 2 minutinhos para ver se o pessoal termina de conectar, tá? Para a gente começar, tá bom? Vamos então lá, galera. Bom dia para todos. Nosso último encontro, houve matéria nova, passei exercícios, a gente corrigiu os exercícios da aula, né? E eu passei alguns para casa. Eu espero que todos tenham feito ou tentado fazer, né? Então, vamos dar um início à correção desses exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Ah, antes, todo mundo tá me escutando direitinho? Confirme para mim, por favor, aí no chat. Obrigada, Thaís. Tá, beleza. Qualquer dúvida, é só sinalizar aí, tá? Alto e claro.
Põe o fone de ouvido, Davi, de repente você consegue. É só esperar o Davi voltar, então? Acho que ele ainda não voltou, não, né? Ah, voltou. E aí, Davi? Ah, tá conectando ainda. Davi, como tá seu som? Tá me escutando bem agora? Confirma aí pra mim no chat. Sim, Maria Júlia, ficou para casa essas páginas. Você não fez, pelo visto, né? É, eu não tô conseguindo falar com o Davi. Deve estar ruim a conexão dele. Vamos lá, gente. Nosso tempo é curtinho, né? Só temos 40 minutos. Olha só. O que eu passei para casa foi a página 29. Desculpa. Exercício número 6, 7, 8, 9, 11 e a página 41, o número 1 e o número 3, tá? Então, vamos lá. Aqui na primeira questão, ele fala que dois conjuntos são iguais quando se tem os mesmos elementos, é uma afirmação. Verifique se os conjuntos a seguir são iguais. Então, ele está perguntando se esses dois conjuntos aqui, A e B, são iguais, tá? Então, primeiro a gente tem que desvendar, né? Quem é o valor de x aqui em A, no conjunto A? O valor de x vai ser um valor igual, menor, né? Maior que 2 e menor que 4. Quem é esse intervalo, tá? E em B, é só a gente resolver essa expressão aqui. É uma equação do segundo grau e vai cair o quê? Em Bhaskara, né? E aí a gente tem que lembrar daquela fórmula que a gente aprendeu ano passado. Então, vamos lá. Conjunto A, 2 e 3. Resolvendo Bhaskara, nós temos aqui o valor de 3 e 2. O que a gente pode concluir? Que eles são iguais. Tranquilo nessa questão? Ah, o chat aqui sumiu para mim. Peraí. Coloca aí se vocês acertaram ou não. Beleza, acertou. Quem mais acertou, gente? Ah, que bom, Maria Júlia. Eu que, Thaís? Você acertou? Você errou? Vamos lá para a próxima?
Na próxima questão, ele fala que no conjunto N, que são os conjuntos naturais, seja A o conjunto dos números pares e o B o conjunto dos múltiplos de 3. E C é o conjunto dos números múltiplos de 5. Determine os 10 menores números que pertencem ao conjunto. Aí a gente tem uma condição aqui, né? B menos a união entre A com C. Então, o que nós vamos fazer? Que bom, Gabi. O que a gente tem que fazer, então, aqui? Primeiro, a gente tem que definir quem é B, quem é A, quem é C. Depois, a gente organiza a união de A com C e depois a gente subtrai lá, né? B menos essa união, tá? É isso que é para fazer. Então, vamos lá. O conjunto A é o conjunto dos pares. Então, a gente tem aqui os valores. O B são os múltiplos de 3, né? 3, 6, 9. E o conjunto C são os múltiplos de 5. Então, tá aqui. Ele quer a união de A e B, né? E depois a subtração por B. Então, a união de A e B, ó, vai ser todos esses números aqui com os múltiplos de 5. Ok? E a subtração por B aqui. Então, nós temos aqui a união. Na verdade, já coloquei já a resposta aqui. Isso vai ficar muito grande aqui, a união de A com C. Tá? Então, quem é o resultado? O 3, o 9, 21, né? Ó, a união com A, B, A e C. Ok? Retirando o conjunto B, a gente tem esses valores aqui. Tá bom? Tranquilo nessa questão? Alguém teve dúvida? Coloquem ela aí, por favor. Vocês estão dormindo ainda, né? Breno acertou. Natália. Kaique. Thaís acertou. Muito bom, Thaís. Vamos lá para o próximo. Aqui na questão 9, ele fala que x e y, números tais como os conjuntos 1, 4, 5 e depois x, y e 1. Ele afirma que são iguais. Então, deixa eu baixar aqui. Opa. Então, podemos dizer que aqui já marquei aqui a letra D, né? Mas por que a letra D? Bem, isso aqui são afirmações, ok? Ele fala que os dois conjuntos são iguais, tá? Então, vamos analisar. Aqui ele afirma que o x é 4 e o y é 5. Eu posso afirmar isso? Porque pode ser o contrário. O meu y pode ser 5, como o x pode ser... Ó, meu y pode ser 4 e o meu x pode ser 5. Então, eu posso inverter os valores. Então, eu não posso afirmar que x é igual a 4. Ele está falando aqui, na letra B, que x é diferente de 4. Mas x pode ser 4. A mesma coisa acontece com a letra C. O y ele fala que é diferente de 4, mas o y pode ser 4, né? E na letra E, ele fala que o y é menor, o x é menor que y. Mas pode ser o contrário também, tá? Com isso, o mais assertivo é a letra D. Porque se eu somar os dois, independente seja 4 e 9, ó, 4 e 5 e 5 e 4, o resultado não vai alterar, é 9. Então, a letra D é a resposta certa, tá? Vamos lá para a questão 9? Gente, se tiver dúvida, coloca aí, por favor, tá? Vou só acelerar um pouquinho, já são 7h26. Ó, na número 9, ele pede que o conjunto, sendo o conjunto A
os divisores naturais de 18. Quem são os números que eu posso dividir 18, né? E o B, os divisores naturais de... Deixa eu ver aqui. Tá tampando aí, não dá para ver. De 30. Então, quem vai ser meu conjunto A? Os divisores naturais de 18 é 2, 1, 2, né? São os números que eu posso dividir 18. Então, 18 ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 6, por 9, por 18, ok? Depois ele pergunta, ele afirma que o grupo B são os divisores naturais de 30. Aí a gente vai fazer a mesma sequência, só que por 30. Agora ele quer saber, na letra C, o conjunto de divisores comuns entre 18 e 30. Então, na verdade, ele quer a interseção. Quem são os números que se repetem? 1, 2, 3 e 6, tá? Podemos prosseguir? Alguém tem alguma dúvida, gente? Maria Júlia, tranquilo? Maria Eduarda não tá aí, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Número 11. Ache dois números inteiros positivos consecutivos, quer dizer, um após o outro, sabendo que a soma dos seus quadrados é 481. Quem são esses dois números? É um número inteiro, então ele pode ser positivo ou negativo. Mas ele afirma depois que ele é positivo, então ele não pode ser negativo. Ele fala que é consecutivo, então é um após o outro. Sabendo que a soma dos seus quadrados é 481. Por exemplo, eu tenho o número 1 e o número 2. O quadrado deles é 1 e 4. Eu vou somar, dá 5. Ah, não é isso. Não dá 481. Então, eu vou para o próximo e assim vai, tá? Quem seriam esses números? O número 15 e 16. No número 1, dado o conjunto A, x pertence aos naturais, ó. Eu tenho um asterisco aqui em cima, então, tirando 0, x é igual a 2k. K pertence aos naturais. Então, esse número aqui, ele pertence aos naturais. Então, quem seria os valores de x, né? Quem seria o valor de x? É isso que a gente tem que procurar. Na letra B, x pertence aos naturais, aonde o x é menor ou igual a 10. Quem são esses números? Determine os números dos elementos. Ele quer determine o número de elementos. Então, é diferente. Ele não quer saber quem são esses números. Ele quer saber o número total de elementos, tá? Então, vamos lá. Então, meu conjunto A vai ser essa informação. Como é que eu encontrei esse valorzinho aqui? Comecei. Tirei o 0, né? Porque o 0 não conta aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Está aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Está aqui. E assim vai. O conjunto B são os conjuntos menores, que menor igual a 10. E ele quer saber a interseção desses elementos, a quantidade, né? Então, a interseção eu tenho aqui. Mas quantos elementos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos. Tá bom? Questão 41. Exercício número 3. Se x e y são dois números inteiros, estritamente positivos e consecutivos, qual é o número abaixo que necessariamente é um inteiro e ímpar?
E aí, como vocês fizeram essa? Coloquem aí. Tô valendo a participação de vocês, hein, gente? Vamos lá, vamos acordar. Tá, Gabi, beleza. Então, olha só. Vamos testar com alguns números. A questão fala que são dois números inteiros, né? Positivo e consecutivos. Então, por exemplo, eu tenho o número 1 e o número 2. São consecutivos, um após o outro. Vou associar x igual a 1 e o y igual a 2, ok? Então, aqui nessa primeira opção, 2 vezes 1, 2, ok? Mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 6 mais 2, 8. Então, aqui dá par, né? Ele quer que seja ímpar. E assim você vai testar com os outros. Você vai pegar números consecutivos, um após o outro, e vai fazer o teste, tá? E aí? Acabei de explicar, Natália, ainda não entendeu? Eu explico novamente. Vão testando, pega o número 1 e 2, depois 2 e 3, 3 e 4, e vão testando. Acho que a letra A é uma possibilidade, Thaís. 1 é ímpar. Acho que é a B, Kaique. Vamos ver. Nossa resposta é a letra C, tá? Independente do número que vocês escolherem, essa opção aqui, ela sempre vai dar ímpar. Tá bom? Bem, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar isso no caderno, tá? Para acelerar a cópia, vocês vão dar... Quem tiver no computador, é só apertar a tecla chamada Print Screen, tá? Ou então a abreviação. Ele vai printar a tela, e aí vocês abrem o Word, dá um Ctrl V, tá bom? Também pode estar escrito assim, ó, no tecladinho de vocês. Então, só copiar mesmo, gente. Vamos lá. É para fazer esses exercícios, tá? É só copiar, Kaique. Tá bom. Vão ter um minutinho para fazer. Alguns minutinhos, né?
E aí, galera, já fizeram? Vamos lá, vamos fazer. Podemos começar a corrigir? Ah, vocês estão dormindo muito. Vamos lá. Questão número 1. Ele pede para enumerar os elementos escrevendo os conjuntos, né? Então, nós temos aqui A, aonde X está o quê? X pertence aos naturais e o X é menor ou igual a 7 e X é maior ou igual a 7 e menor que 11. E a letra B, o X está o quê? X é igual a 2n elevado ao cubo menos 1, aonde o valor de n é maior ou igual a 1 e menor que 5, sendo que ele é natural. Então, a letra A, esse intervalo aqui. E a letra B, nós vamos testar os valores, né? Quem é esse valorzinho de n? E o n é 1, é 2, é 3 e é 4, ok? Tá aqui, ó. E quem vai ser o valor de x? O valor de x vai ser justamente a substituição desses valores aqui. O valor de n vai ser substituído por esses valores. Então, ao final, quem é o b? O b é 1, 15, 53 e 127. Tranquilo? Qualquer dúvida, coloca aí, tá? E para obter o valor numérico da expressão, aí é só substituir os valorzinhos. Não entendeu a número 1 da B? A número 1 da B, vamos lá, voltar aqui. Ele quer saber quem é o valor de x, tá? Só que aqui dentro eu tenho o valor de n. Então, quem é n? O n está aqui, ó, nesse intervalo. O n é um valor maior, igual a 1 e menor que 5. Só que eu tenho uma expressão aqui, tá? Então, quem é o valor de n? 1, 2, 3 e 4. O 5 não entra, porque ele fala que é menor que 5, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, valorzinho de n. Agora, a gente vai encontrar o valor de x. Quem é o x? O x, eu tenho uma expressão aqui. 2, que multiplica n ao cubo, menos 1. Então, eu vou substituir um valor de n, que eu já sei quem são os valores, e substituir. E aí, ó, 1 elevado ao cubo vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 1, 1. E assim eu vou fazendo os cálculos. Ao final, eu vou ter o resultado do B. Porque o B, na verdade, é quem? É o X, tá? Então, quem é o valorzinho de B? É o 1, o 15, 53 e 127. Tá bom? Tranquilo? Notifiquem aí, por favor. Thaís, entendeu agora? Tá bom, vamos para B agora. A B eu tenho essa expressão aqui,
e tem o valorzinho de A e B. Então, é só substituir os valores e fazer as contas, tá? Então, vai ficar assim, ó. O A não é 5? Então, onde tem A, eu vou colocar o número 5. O B, eu vou colocar o número 1. E vou fazer as contas, tá bom? Ao final, ficou uma fração aqui, ó, 128 dividido por 16, que me dá um valorzinho de 8. Tranquilo? As demais questões vocês vão fazer em casa, tá? E aí a gente se encontra na próxima aula, já começando essa correção, tá bom? Então, tentem fazer os exercícios, tá? Hoje vocês estavam um pouquinho, assim, cheios de sono, quase não participaram da aula. Então, descanse um pouco, um dia anterior, descanse para a gente começar bem o dia, tá? E façam os exercícios, tá bom, gente? Então, ó, até o nosso próximo encontro, tá? Um beijo para vocês. Eu vou encerrar a sessão, tá bom?